Olá, eu sou o João e nesse vídeo eu vou ir te mostrando algumas composições de vasos que eu tenho aqui em casa e vou te mostrar os diferentes tipos de vaso que eu tenho por aqui, cachepô que eu uso nas composições das minhas plantas e vou ir te dando algumas sugestões de montagem, de composições, de formações e arranjos com vasos que você pode estar fazendo aí na sua casa, na sua decoração. Então eu espero que você goste, que você se divirta assistindo esse vídeo. Se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você acompanhar os novos conteúdos que eu publicar para você por aqui. Para começar, eu reuni aqui alguns dos vasos e cachepôs que eu tenho e que eu sempre utilizo na organização dos vasos das minhas plantas, na formação das composições que eu faço por aqui. Então, primeiramente, eu vou ir te mostrando eles em detalhes e depois eu vou ir te mostrando as composições que eu faço com as minhas plantas, que fica bem bonito, bem interessante. Então, para começar, tem esse conjunto de cachepôs aqui brancos que eu gosto muito. Eles fazem um contraste bem interessante com as folhagens das plantas. E esse aqui são uma linha bem resistente, eles têm um plástico bem durável, então vale a pena o investimento. Esse aqui, por exemplo, é um branco brilhoso, né? Ele é brilhante e é muito resistente, não tem furos, né? Mas você pode furar, eu aqui uso só como cachepô mesmo. E tem essa linha aqui que é uma outra coleção que ele já é furado, ó. Ele inclusive vem com um pratinho, que é esse aqui, que dá para, né, servir como armazenamento de água. Eu não gosto muito disso, né, que fica acumulando água, né, mas porque costuma apodrecer raízes de algumas plantas, mas apenas como cachepô funciona, porque a gente, né, sempre vai retirando a água ou ela evapora, porque com essa linha de cachepôs aqui é como esse aqui é a versão menor dele, por exemplo, tá vendo? Ó? Ela tem uma abertura na parte inferior aqui, então a água vai evaporando com o tempo. Além de muito bonito, é resistente, tem furos, né? Então a água escorre, não fica acumulada nas raízes da planta. E a gente pode usar ele tanto assim, né? Olha só, fica com essa parte que é menor aqui no fundo aparente, inclusive dá para colocar em um suporte, né, aqueles suportes de ferro para a planta, fica muito interessante que ele tem esse design, né, muito bonito. Ou a gente pode usar também assim, né, com essa parte encaixada, né, ele encaixa perfeitamente e fica essa borda, né, aparecendo, muito legal. Tem também esse cachepô aqui de plástico, esse eu também já tenho alguns anos, ele foi um dos primeiros que eu comprei, e ele tem um relevo, ele é todo em relevos, né? É um plástico também reciclado, né? Ele tem esse relevo, é um material extremamente resistente, vai durar a vida inteira, né? Ele eu fiz alguns furinhos, não dá pra ver muito, mas ele tem alguns furinhos. A parte de dentro é lisa e a parte de fora é toda ondulada, cheia desses relevos aqui. Então é bem interessante e ele tem essa coloração branco com preto, então fica parecendo um cinza, né? Mas é bem interessante e ele é muito resistente. Tenho também dois cachepôs desse aqui, por exemplo, que ele é de bambu, é envernizado e tem esse detalhe aqui na parte central, ó. É bem legal também. Eu já tenho eles também há um bom tempo. E eles também são bem interessantes, mas eles não podem molhar, né? Essa é uma questão, porque se molha, ele vai começando a estragar. Então é interessante que ou você coloca um pratinho aqui no fundo ou alguma outra coisa para barrar a passagem de água, tá? Mas ele também é muito bonito e tem essa coloração envernizada, né? Os cachepôs que eu adoro também são os cachepôs de palha. Nossa, gosto muito porque fica muito bonito. Eu acho que eles combinam assim com todas as plantas praticamente e é bem interessante. Esse aqui é de palha Taboa. A gente encontra online, inclusive. Eu gosto muito desses cachepôs. É um trançado perfeito. Ele também tem essa cor bem interessante, mais naturalista, né? É muito legal. E é muito resistente, gente. A palha Taboa, para quem não sabe, inclusive é produzida, encontrada em locais, né, muito úmidos, em locais com presença de rio mesmo, né? Ela nasce inclusive dentro de rio ou de riachos, em locais assim. Então é muito legal, muito versátil e eu gosto bastante. Tem um ar bem naturalista. Outro cachepô legal que eu gosto é de barro ou cerâmica. Esse aqui é um vaso de barro ou cerâmica. Ele é bem pesado, não facilita muito para a locomoção, mas é bem bonito, é esteticamente bonito, né? Só que o vaso de barro eu não gosto, por exemplo, de plantar as plantas diretamente dentro deles, porque eles têm esse problema de formar, né,
esse relevo, né? Essa coloração diferente do vaso em geral. Então, por exemplo, esse aqui, tá vendo que não tem nada plantado dentro dele, nunca teve. Eu apenas uso como cachepô, as minhas palmeiras rafes ficam dentro dele. E aí, ele mesmo molhando, né, a água que fica aqui dentro, que escorre, já foi suficiente para formar essa coloração diferente. Isso né, e quando a gente planta diretamente dentro, o vaso costuma mofar, né, vai ficando com uma coloração mais esbranquiçada e diferente. Então, eu gosto, acho bonito, né, gosto bastante, mas eu não planto diretamente dentro dele, eu só uso como cachepô mesmo. Tem também os vasos, né, de polietileno. Esse aqui, por exemplo, é uma bacia, né? Então ela é menor, ela é para umas composições diferentes, então ela tem esse formato, né, mais achatado e ela é menor. Mas também tem tamanhos maiores de bacia. É interessante porque dá para formar também algumas composições bem bonitas que ficam bem interessantes, que valorizam a planta. Tem também esse outro vaso aqui de polietileno, que também é um material muito resistente, vai durar a vida inteira, né? Então, o importante é sempre fazer muitos furos, como eu fiz aqui. Esse aqui eu uso como cachepô, ele tem uns 35 centímetros de altura, é um tamanho legal, né? Que dá para colocar diversas plantas, dá para usar por muito tempo, dá para plantar direto. Eu só não gosto de plantar muito direto dentro desses vasos, porque eles têm essa borda. Então, para mim, às vezes eu acho que isso não é tão interessante, mas eu acabo plantando, né? Depois a gente vê. Mas aí também a gente escolhe uma planta que a gente sabe que vai poder ficar muito tempo dentro desse vaso, que a gente não vai talvez precisar ficar replantando com frequência. Então é interessante pensar nisso, né? Qual que é a planta que a gente vai colocar dentro de um vaso desse. E tem também um vaso de uma linha que eu gosto muito, que é esses vasos maiores aqui, que são parecidos com esses cachepôs aqui, né? E que também são muito resistentes e muito duráveis, ó. Esse aqui é um tipo de vaso maior, inclusive ele tem essa boca bem aberta, né? É um tamanho bem interessante, é do tamanho desse aqui de polietileno. Então, ele assim, é um vaso para uma planta maior, mas tem também tamanhos menores desse aqui, inclusive bem parecidos com esses aqui, ó. Tem tamanhos menores e aí vai aumentando, né? É um vaso bem interessante e tem cores diferentes também. Acho que tem 4 variedades de cores diferentes e também eu gosto muito dele, tanto para plantar direto, né? Inclusive ele tem um custo-benefício melhor, é um vaso mais barato. E ele também valoriza as plantas, né? Ele tem um tamanho maior, como eu tenho algumas plantas grandes por aqui, ele suporta elas, né? Ele vai muito bem e também tem essa cor linda, né? Dá para formar uma composição toda rosé. Então esses são alguns dos vasos que eu tenho por aqui, te mostrei eles em detalhes e agora eu vou ir te mostrando como é que eu faço as composições com as plantas por aqui. Olha só essa composição da begônia maculata no vaso de barro ou cerâmica, então o contraste dessa coloração terracota do vaso com as folhas mais escuras e pintadas da begônia maculata faz uma composição muito bonita. Essa minha planta tá linda, bem grande, então olha só, eu acho que fica muito bonito, vale super a pena, mas também tem outras maneiras de formar composições com a begônia maculata que também vão valorizar muito essa planta. Olha só, vou te mostrar então como que é a minha composição com as aglaunemas aqui naquela primeira opção de cachepô branco brilhante que eu te mostrei. Então elas ficam nesse local, recebem muita claridade e um solzinho fraco. Então elas estão nesses cachepôs, tem a aglaonema Wydur, Lawan, Sumatra e Aurora. E elas estão aqui enfileiradas e elas ficam nesses cachepôs. Aqui ó, tem esses que são maiores, então eles não encaixam perfeitamente dentro do vaso, mas está tudo bem, já é super suficiente para elas ficarem. E aqui tem essas, né, a Lawan já está toda lá dentro, né, um encaixe perfeito, e a Wydur também encaixa perfeitamente. É um vaso, é um cachepô de tamanho 15, então ele comporta bem, né, esses vasos de até esse tamanho. E fica muito bonito, né, o contraste, olha só, o contraste das folhas coloridas com esses cachepôs brancos é interessante, né? É uma coisa bem bonita e que valoriza essas plantas. Então, essa é uma opção, uma alternativa que você pode estar fazendo por aí.
Se tem uma planta que eu acho que é uma das que mais combina com esse cachepô de cerâmica ou de barro nessa coloração terracota, é a Monstera deliciosa, a costela de Adão com suas folhas verdes brilhantes. É uma das plantas que eu acho que mais combina com esse tipo de vaso. Ele valoriza muito essas folhagens, então já faz uma decoração muito bonita e que eu acho que por si só, né, já fala muito, já diz tudo, né, sobre a beleza dessa planta nesse tipo de vaso. Formei outra composição que eu achei maravilhosa para te mostrar e olha só, aqui é uma opção com vasos de cerâmica ou de barro na coloração terracota. Então tem a Monstera deliciosa com suas folhas verdes, tem o cingônio rosa com suas folhas rosadas, né? Muito bonitas. Ele tá com um tutor aqui no meio, então por isso que ele tá mais erguido assim, todo crescendo, né? No tutor, é bem bonito. E a Alocasia Silver Dragon com suas folhas bem marcadonas, essas estampas que lembram, né? As escamas de um dragão. Tá linda essa Alocasia, tá bem grandinha. Então, olha só, essa é uma opção também de composição para um ambiente interno, né? Para um local de meia sombra, de luz difusa, luz parcial, que vai ficar muito bonita também na sua casa. Agora eu vou te mostrar uma das minhas composições que eu também gosto muito, que é com as espadas de São Jorge de Santa Bárbara. Tem essas então. A de São Jorge, né, como é conhecida popularmente, é essa verdinha normal, e a de Santa Bárbara é essa que tem as bordas amareladas, né, a versão variegada. Elas não são mais Sansevieria, elas são classificadas cientificamente como Dracena, porque mudou, né, os cientistas identificaram que elas têm mais características muito mais próximas às Dracenas do que as Sansevierias, por exemplo. Então elas têm esse padrão, elas ficam aqui nos cachepôs de palha, e eu acho que é um dos contrastes, das combinações mais bonitas que a gente consegue formar com espada e com cachepô de palha, e inclusive funciona muito bem porque isso aqui não tolera muita água, né? Ele tolera, ele aguenta até, mas não é bom ficar molhando com frequência, porque senão pode mofar. E como essa planta não precisa de muita água, a gente não molha com frequência, elas sobrevivem super bem e formam uma composição que, além de bonita, né, é muito funcional, é muito prática, né? E tem também a Dracena amazoniana, que é essa barbatana de tubarão, que inclusive gerou 2 novas mudas depois que eu gravei e lancei o vídeo dessa planta aqui no canal. Você já assistiu o vídeo dessa planta? Me conta aí nos comentários. Eu amo essa Dracena e ela é muito linda. E eu acho que ela, olha só, naquela bacia, ela fica muito bonita. Vou tentar abaixar aqui pra você ver, olha. Faz um contraste, assim, parece uma coisa de outro mundo, tá vindo de um planeta, um extraterrestre aqui aterrissando, então eu acho que fica muito bonita, é uma das composições mais bonitas. Claro que ela não tá plantada aqui dentro, né? Se eu inclusive plantasse ou se eu colocasse algumas pedrinhas aqui para fazer uma composição, ficaria ainda mais bonito, mas eu já acho que fica bem legal. Tem também essa mini espada de Santa Bárbara, que é essa variegada, aqui é só variegada, tá? Nessa composição, e aqui tem essa mescla, né, das verdes com as variegadas nos 2 vasos. Então aqui também é uma outra opção. Tem aquele cachepô que eu te mostrei que é de bambu envernizado, então é uma mescla, né? Aqui é um mix de cachepôs, mas que eu acho que fica muito bonito também. Agora, uma outra planta que combina super bem com esse tipo de vaso de cerâmica ou de barro, assim, nessa coloração mais alaranjada, terracota, é sem dúvida o Ficus lyrata com suas folhas verdes também, né, bem marcadas com essas nervuras centrais aparentes. Esse aqui é o Ficus lyrata bambino, então combina muito também com esse tipo de vaso, fica muito interessante. E olha isso, imagina uma planta dessa no canto da sua sala, mas em um local bem iluminado, né? Fica muito bonito. Então eu gosto muito também desse tipo de composição, acho que combina super bem e valoriza ainda mais a beleza dessa planta. Agora eu vou te mostrar uma das plantas simplesmente mais maravilhosas que eu tenho, que eu amo, que é a Dracena godzefiana, essa planta linda. E essa aqui, gente, ela realmente precisa de um cachepô que valorize ainda mais a beleza dessas folhas, porque olha isso, ela parece uma constelação, é uma planta muito linda, de crescimento extremamente lento, as folhas surgem
enroladinhas assim, elas vão se desabrochando e abrindo, mas é uma planta de crescimento super lento, mas que vale a pena, né? Pela beleza. As folhas mais novas são mais amareladas e quando elas vão amadurecendo e ficando mais antigas, elas vão ficando mais esbranquiçadas. Então é uma planta de folhas verdes com manchinhas brancas. É muito bonita, eu adoro essa planta e ela nesse cachepô branco, por exemplo, fica muito valorizada, né? Então o cachepô sempre vai valorizar ainda mais a beleza das folhas da planta. E agora uma composição com vasos de polietileno como que eu te mostrei. Então aquele que eu te mostrei é esse vaso ali, onde eu só encaixo o cacto dentro dele, como é do mesmo tamanho, né, um pouquinho diferente só, forma um encaixe perfeito, o cacto fica apoiado, mas eu tenho a tuia estricta e a tuia holandesa plantadas diretamente no vaso de polietileno, que eu inclusive plantei num vídeo aqui do canal junto com você. Então essa é uma composição interessante, como são plantas que não têm tantas raízes, que apesar de crescer não tem tantas raízes, elas vão conseguir sobreviver por muito tempo nesses vasos de polietileno. Então aqui eu fiz dessa maneira utilizando esses vasos. Então é mais uma opção de cachepô ou de formação de composição para você. Agora vai uma opção de composição com plantas em vasos cor-de-rosa, que são aqueles que eu já te mostrei, são vasos maiores. Então olha isso, esse vaso de ficus elástica burgundi, bem cheio, bem lindão. E tem aqui a Alocasia Regal Shield, plantas de grande porte, né? Você já percebeu. Então essa é uma planta bem escultural, grande, que vai destacar o seu ambiente, tá? No cachepô cor-de-rosa também. E aí tem o Ficus elástica burgundi, com suas folhas escuras, né? E as estípulas vermelhinhas, como essa. Bem bonito. E aqui a Dracena fragrans. Essa é uma planta de grande porte que eu tenho por aqui também. E olha o tamanho dela, quase 2 metros de altura. E é uma planta grande também, com essas folhas variegadas, né, bem marcadas. Tem essa coloração verde com amarelo bem bonita. E é uma planta também robusta, como você pode ver. Então tá aqui uma opção, né, é um exemplo de composição de plantas em cachepôs cor-de-rosa. Então você pode ir brincando, né, e trabalhando as diferentes opções. E aí você vai montando. Essa planta aqui, por exemplo, a Dracena fragrans, ela não está plantada nesse cachepô. Ela tá dentro de um outro cachepô, de um outro vaso plantada, e eu só encaixo ela ali dentro, então forma essa composição. Já o burgundi, todos eles estão plantados aqui dentro. A Alocasia Regal Shield também está plantada ali dentro, então não tem como alterar, né? Mas aí a gente pode ir trabalhando de diferentes maneiras e formando as lindas composições. E obviamente não pode faltar uma das plantas mais famosas e presentes no interior das casas, que é a Zamioculca, com suas folhas também muito brilhantes, bem bonitas. Olha só as folhas novas da planta, tem um brilho, né, indescritível. E também combina muito bem com esse tipo de vaso, faz uma decoração bem bonita e é uma planta que precisa de poucas regas, né? Então ela é perfeita para esse tipo de vaso, porque aí, como a gente não vai ficar molhando muito, esse vaso não vai manchar, né? Não vai ficar originando essas manchas que ele gera quando a gente molha muito, né? Por ser de cerâmica ou de barro. Então fica muito bonito, valoriza essa planta e olha só, já é uma decoração muito bonita, né? Uma composição que eu acho fica muito bonita e super combina é de Monstera deliciosa, a costela de Adão, com os cachepôs de palha. Então olha só, eu acho que também forma um contraste, uma combinação bem interessante. Eu acho que elas combinam, tá tudo conversando entre si. E aí aqui é só Monstera deliciosa, né? E tem a Rhaphidophora tetrasperma, que é essa versão como se fosse a mini costela de Adão, mas não é. A Rhaphidophora é um philodendron, mas ela não cresce as folhas, né? Ela vai crescendo, né, verticalmente, mas as folhas só ficam deste tamanho. Essa inclusive está bem grande, mas é muito bonita. Então é uma composição que eu também acho que fica muito interessante, né? Me conta aí, você acha que fica bonito?
E aí, você gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, me conta aqui nos comentários, me conta também se você faz por aí arranjos, organizações com vasos, organiza suas plantas. Me conta que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo também, vou te pedir para você curtir, porque isso é importante para mim aqui no YouTube. E você curtindo meu vídeo, eu vou ficar muito feliz. Se você é novo ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, porque aí sempre que eu postar novos vídeos aqui, o YouTube te avisa e você consegue acompanhá-los. Um abraço para você e até o próximo vídeo.